Boa noite a todos. O título dessa aula de hoje é Verdadeira e Falsa Mística, né? Então, eu vou falar sobre o que é a mística para poder falar sobre o que não é, ou o que distorce a realidade da vida mística ou da vida contemplativa, né, dentro da vida cristã, da vida católica, né? A primeira coisa que eu queria notar é que parece que há um certo silêncio na igreja sobre a realidade da mística. Muitas vezes é um assunto que parece um apanágio dos religiosos, dos religiosos de vida contemplativa. Bom, na verdade não é assim, né? A mística, enquanto união com Deus através de Cristo no Espírito Santo, é algo a qual todos os cristãos, todos os católicos, todos os batizados estamos convidados, ok? É a vida de união com Deus. Para isso que Cristo se encarnou e nos redimiu na cruz, para perdoar os nossos pecados, ou seja, para nos justificar e para nos santificar, para nos trazer a divinização, a deificação, como falam os padres orientais. Então, a vida ativa não pode absorver todas as energias da igreja, não pode absorver todas as nossas energias. A vida contemplativa é o fim da vida do cristão, porque o fim da vida do cristão é a visão beatífica, e a visão beatífica é sobretudo, contemplação, né? Outro problema é que a própria liturgia corrente há muito não é vivenciada com o seu devido caráter mistagógico, isto é, como uma introdução ao mistério de Cristo. Então, urge recuperar o senso da verdadeira mística dentro da igreja. Isso requer também recuperar a santidade da vivência litúrgica. A vida mística é imprescindível para que a vida cristã seja fecunda, para que o nosso apostolado seja frutuoso, para que nós possamos alcançar a santidade, porque, afinal de contas, esse é o nosso negócio. Quer dizer, sermos santos como o Pai Celeste é santo, né? Sermos perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. A união com Deus, a vida eterna, a santificação ou a deificação, como chamam os padres gregos, é a meta da vida cristã, e essa união começa com o sacramento do batismo e deve se estreitar ao longo da nossa peregrinação neste mundo, na cooperação com a graça de Deus, até a bem-aventurança celeste. Nesse sentido, toda a vida de cada cristão é um contínuo processo mistagógico ou de iniciação nos mistérios cristãos. Todo cristão é chamado à santificação, cada qual segundo o seu estado de vida, suas circunstâncias. O padre Antônio Roio Marim nos apresenta algumas definições da santidade e todas elas são, no fundo, confluentes e são modulações da ideia de união com Deus, né? Eu vou ler para que tenham essa noção, né? A Sagrada Escritura, os santos padres, os teólogos e os grandes místicos experimentais propuseram diversas fórmulas, embora todas coincidam substancialmente. As principais são as seguintes: a santidade consiste em nossa plena configuração com Cristo, em nossa plena cristificação. É a fórmula sublime de São Paulo, né? Vivo eu, mas não eu, é Cristo quem vive em mim. Outra definição, consiste na perfeição da caridade, na perfeita união com Deus pelo amor. É a fórmula do doutor Angélico Santo Tomás de Aquino no plano estritamente teológico. Consiste em viver de uma maneira cada vez mais plena e experimental o mistério inefável da inabitação trinitária em nossas almas. É o mistério da presença da Santíssima Trindade, do Espírito Santo e de toda a Trindade em nossas almas, que a teologia chama de inabitação, né? Leão XIII, na sua encíclica sobre o Espírito Santo, chamou a atenção sobre esse ponto. O Papa Pio XII, na sua encíclica sobre o corpo místico de Cristo, também chamou a atenção sobre este ponto. Consiste na perfeita identificação e conformidade de nossa vontade humana à vontade de Deus, como falava insistentemente Santa Teresa de Jesus. Bom, no caminho dessa busca da união com Deus, muitas vezes nos deparamos com vias falsas, com falsos misticismos que se caracterizam como três espécies de falsa gnose. A gnose intelectualista, a sentimentalista e a voluntarista. Então, primeiramente, eu vou falar da mística verdadeira, depois desses perigos, desses três perigos mencionados,
eu vou me centrar hoje mais na mística, na falsa mística sentimentalista, porque já falei sobre o perigo do intelectualismo quando mencionei aqui há uns anos a questão do perennialismo, e há pouco falei do humanismo integral e do risco também dessa mística voluntarista que se dedica sobretudo à praxis e acaba muitas vezes esquecendo a vida espiritual. Bom, então, o primeiro ponto é a vida mística, né? E dentro desse ponto, o primeiro tópico é a vida ativa e a vida contemplativa. Como a gente deve entender esses dois modos da vida cristã, né? Todo cristão é chamado à vida ativa e à vida contemplativa. Obviamente, aqueles que são religiosos, e especialmente os religiosos das ordens monásticas dedicadas à vida contemplativa, né, como os beneditinos ou como os carmelitas especialmente, eles têm uma especial vocação à contemplação. Mas todo cristão é chamado à vida contemplativa e todo cristão é chamado à vida ativa também. Mesmo os contemplativos precisam atuar, precisam fazer o seu apostolado, né? E é interessante que, por exemplo, o lema da Ordem de São Bento é ora et labora, né? Não é só ora, embora a obra de Deus seja o ofício divino, seja a oração do que hoje chamamos de liturgia das horas ou do breviário e tal, mas também a dimensão da ação não está ausente nem mesmo das ordens monásticas, ok? E os carmelitas também, Santa Teresa de Jesus, São João da Cruz faziam muito apostolado, né? Davam testemunho daquela vida. Aquela vida que se recebe na contemplação é uma vida para ser partilhada, né? Neste mundo, aliás, a vida mista, que é a vida profética de quem contempla e anuncia, é superior à vida só contemplativa ou à vida só ativa, neste mundo, ok? Então, vida ativa e vida contemplativa. A nossa vida e a nossa busca da santidade são constituídas por essas duas dimensões, a da ação, das atividades externas que se ordenam às necessidades da vida presente, e a da contemplação, que se ordena ao conhecimento da verdade. De um lado estão nossas atividades transitivas, orientadas para o exterior, de outro, as atividades imanentes, que permanecem em nosso espírito. Vida ativa e vida contemplativa dividem adequadamente a vida humana, conforme Santo Tomás nos diz na Suma Teológica, na segunda parte, né? Na segunda parte da segunda parte, na questão 179, onde ele começa a tratar da vida contemplativa. Como nos sugere, aliás, a passagem bíblica de Marta e Maria, de Lucas 10, 38 a 42. Das duas, a contemplação é a melhor parte, tem a primazia, como explica o Evangelho de Lucas, e Santo Tomás vai retomar na questão 182, da segunda parte da segunda. Mas isto não significa que devamos dedicar mais tempo à contemplação que à ação. Obviamente que os contemplativos sim, né? E sim considerá-la como o valor mais elevado, ok? Aquele momento forte de oração que nós temos durante o dia, se podemos tê-lo e deveríamos trabalhar para que tivéssemos, aquele momento da missa, se não é possível assistir à missa todos os dias, algumas vezes na semana, aquele momento da missa dominical, aquele é o momento em torno do qual a nossa vida deve girar, ok? Aquele é o momento em torno do qual a nossa vida deve girar. Em nossa condição de viadores, né, estamos em status via, como dizem os teólogos, não podemos ocupar-nos unicamente com a contemplação, né, pois faz parte do desígnio de Deus que nos dediquemos à ação sobre o mundo. Desde o Gênesis é assim, né? Como criadores de cultura, né, como apóstolos, como educadores, né, como testemunhas de Nosso Senhor no mundo. De modo que a vida ativa também possui uma grande dignidade. Nossa própria santificação pessoal, o nosso itinerário místico, implica um trabalho ascético, um tomar a própria cruz, um esforço e uma tensão, seja desenvolvendo o amor ao próximo, seja trabalhando pela nossa própria conversão no combate espiritual. Essa tensão presente em nosso trabalho, em nosso apostolado, serviço caritativo, em nosso combate, não corresponde exatamente às disposições
da contemplação, mas prepara o terreno para a mesma, como diz Santo Tomás na questão 182, artigo 3. Né? Vida ativa e vida contemplativa se complementam. A atitude contemplativa prepara a contemplação orante. Esta atitude contemplativa é oposta àquela atitude que nós adotamos diante dos meios, né? Dos instrumentos pelos quais nós nos interessamos à medida que servem para alcançar nossos objetivos. Nada que seja meio ou instrumento pode ser objeto de contemplação. Okay? Pela contemplação, nos aplicamos a um objeto como tal. Tentamos penetrar no entendimento da sua forma, da sua essência. Para atingir a contemplação é necessário, primeiramente, o recolhimento, a unidade pessoal frente à dispersão. Esse recolhimento e essa unidade são notas constitutivas da vida contemplativa. Diz o filósofo e teólogo Dietrich von Hildebrand, no seu livro, um belo livro, A Nossa Transformação em Cristo, ele diz: a verdadeira contemplação é recolhimento e o verdadeiro recolhimento necessita de se submergir na contemplação. O objeto contemplado tem um valor intrínseco e atrai nosso coração com seu conteúdo. Nessa contemplação, então, nós não vivemos numa tensão para o futuro típica da ação, mas nos demoramos no presente. Então, um objeto de contemplação é qualquer objeto verdadeiro que, de certo modo, nos eleve à contemplação da verdade divina. Né? Pode ser o sorriso das nossas crianças. Pode ser uma ideia verdadeira, a meditação de uma ideia de uma verdade. Né? Pode ser a meditação de uma passagem bíblica e do conteúdo doutrinal, teológico. Né? Qualquer meditação pode nos levar à contemplação. A contemplação aqui não é aquela contemplação estrita dos cristãos avançados, seja a contemplação adquirida, seja muito menos ainda a contemplação infusa, que é uma graça extraordinária que nem mesmo os monges ou todos os contemplativos chegam a ter. Né? Então, nós somos receptivos ao objeto da contemplação e nos aplicamos a ele plenamente sem divisão. Repousamos no objeto. Receptividade aqui não é passividade, mas abertura, atenção plena. A contemplação é, novamente cito Hildebrand, um estado de atividade no mais elevado sentido da palavra, que traz consigo a autêntica realização pessoal, a verdadeira vida espiritual na sua forma mais intensa. Né? E aqui é uma contemplação num sentido filosófico, mas que nos ajuda à contemplação propriamente teologal, né? Sobrenatural. Nada que tenha caráter puramente instrumental, repito, pode ser objeto de contemplação, porque não tem capacidade para captar nossa atenção. Uma verdade universal, a beleza de uma obra de arte, uma pessoa querida, são exemplos de objetos passíveis de serem contemplados, neste sentido mais amplo. E inicial. Eles nos põem em contato não somente com eles mesmos, mas nos levam a transcender nossa vida atual, nos elevam ao mundo dos valores, ao reino no qual as coisas terrenas são vistas com seu devido valor, no seu devido lugar, o reino de Deus. Para que seja verdadeira contemplação, a contemplação de uma criatura deve nos levar a Deus, como de fato pode fazer, porque o Senhor tornou-se inteligível desde a criação do mundo através das criaturas. São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 20. Assim, diz Santo Tomás, a contemplação dos efeitos divinos também pertence de modo secundário à vida contemplativa, enquanto, através deles, o homem é levado ao conhecimento de Deus. Na questão 180, artigo 4. A contemplação das verdades nos leva, portanto, a contemplar a própria verdade subsistente, o próprio Deus. Então, segunda parte dessa primeira parte sobre a verdadeira mística e ascese. Né? O básico do básico é o que todos sabem, não há vida espiritual sem ascese e mística, e não há mística sem ascese. Ou seja, eu não posso pretender contemplar a verdade de Deus se eu não estou num processo de purificação do meu coração. Né? Só há uma mente límpida capaz de contemplar as verdades árduas, mesmo da metafísica,
e tanto mais da teologia, se há um coração puro ou em processo de purificação. Isto é uma verdade revelada, né? Os puros de coração são os que vêm a Deus, é uma bem-aventurança. E o metafísico ou o espiritual, o inteligível, enquanto é um caminho para Deus, depende também dessa ascese, não é uma mera dialética racional, lógica. Esta dialética, deixada a si mesma, vai conduzir a algum esquema idealista, racionalista, alguma divindade imanente que cabe nas nossas categorias lógicas e no nosso conhecimento cerebral, né? Bom, é preciso, portanto, despir-se do homem velho para nos revestirmos do homem novo, né? Mística aqui não é somente, repito, aqueles encontros e graças extraordinárias das últimas moradas teresianas, mas é o desenvolvimento da vida de Cristo em nós. Começa no batismo e, passando pela cruz, no limite, a nossa própria passagem, Páscoa ou morte, deve chegar à glória. Ser cristão é desenvolver a semente batismal, ok? E isto é a vida mística. É ir penetrando no mistério de Cristo através do combate espiritual, da oração, dos sacramentos, das boas obras, do apostolado, da caridade, desenvolvendo a vida cristã, que é a vida de Cristo em nós. A mística fundamental é, portanto, a participação nos sacramentos, confissão e comunhão frequentes. Não tem alternativa a isso, né? Oração diária, na medida do possível. Cumprimento dos mandamentos como efeito da comunhão com Cristo, no amor ao próximo. O amor de Deus está suposto na vida sacramental e de oração, né? Esse cumprimento dos mandamentos é exigente, ele é realizado com a caridade de Cristo, do Espírito, e é a expressão mais palpável da união com Cristo, requer o crescimento nas virtudes teologais e humanas, as virtudes cardeais. Então aqui está o entroncamento, né? O link entre a mística e a ascese. Eu preciso crescer nas virtudes, no cumprimento dos mandamentos, para eu crescer na vida de unidade com Cristo, na vida de amor a Deus e ao próximo. Não há mística sem ascese, e toda ascese consiste simplesmente em amar a cruz. Não há santidade sem cruz. Ela é a nossa purificação e a nossa luz. O caminho para a união. Amar a cruz é fazer penitência pelos pecados passados e mortificação pela salvação de si e do mundo. Para o leigo, para nós, uma pequena via adaptada é a aceitação da cruz inevitável das agruras do dia a dia, no trato familiar, nas dificuldades do trabalho, no estudo, do estudo, nas dores, na aceitação das dores físicas, das enfermidades, buscando ser paciente diante de toda e qualquer adversidade. Estas aceitações com caridade são muito agradáveis a Deus e fazem com que nós cresçamos em graça e possamos assim também, portanto, crescer em santidade, crescer em vida de união com Deus. Em associação com a mística, ter sempre diante dos olhos a imagem do crucifixo ou também a do Sagrado Coração coroado de espinhos e no coração e nos lábios o Salmo Miserere, o Salmo 50. Recitá-lo pedindo a virtude da penitência e o espírito de compunção, o hábito da dor pelos pecados e da reparação e de reparação. Pode ser antes do exame de consciência, por exemplo, né? Pela noite, antes de dormir. Frequentar e amar o sacramento da penitência e da reconciliação. Não há mal em confessar os pecados veniais quando faltar matéria grave. Meditar a paixão de Cristo, ou os mistérios dolorosos do Santo Rosário, porque dá no mesmo, às terças e sextas, né? Se conseguem rezar o Rosário todos os dias, né? Se num primeiro momento não... Acho que aqui todos devem ter o hábito de rezar o terço, pelo menos, né? Mas se não tem, se não há ainda esse hábito arraigado, então comecem rezando uma dezena, né? E aí vão progredindo. O que é importante é sempre rezar, né? Nunca não rezar, né? Se a pessoa não consegue se concentrar em meia hora para rezar o texto, reza uma dezena no momento do dia e vai rezando as outras dezenas ao longo do dia. Nem sempre o ideal é o possível, mas às vezes a gente pode fazer o que está dentro das nossas possibilidades.
sem escrúpulo se não houver atenção plena, mas nunca com desleixo, né? Nunca com desleixo. Bem, antes de partirmos para a segunda parte, que são as falsas místicas, queria falar um pouquinho sobre contemplação e oração, né? A oração é o meio de graça mais acessível para todo católico, né? Para rezar, basta dirigir nossa mente a Deus, né? Então é meio fácil, né? Assim, bom, a disposição requerida para elevar a mente a Deus nem sempre é fácil, mas de fato basta uma pequena abertura ao amor de Deus para que a oração se efetue, né? Aconteça. Bom, isto é feito sempre sob o impulso da graça. Ninguém reza sinceramente a Deus sem que seja impulsionado pela graça, ok? E toda a vida de oração pode ser considerada vida contemplativa, e não apenas a oração de contemplação em sentido estrito, né? Até mesmo a oração vocal, né? Ao pronunciarmos as fórmulas das orações, devemos fazê-lo unindo o nosso coração à voz. E assim a oração vocal se converte em uma primeira forma de oração contemplativa. Isto diz o novo catecismo, o Catecismo da Igreja Católica, no número 2704. Basta lembrar a reza do Santo Rosário, a oração vocal, mas na qual nós meditamos e contemplamos os mistérios, né, da vida, da paixão e da ressurreição, né, dos mistérios de glória de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. Ou então a oração de Jesus dos cristãos orientais: Senhor Jesus, filho de Davi, tens piedade de mim, pecador, que eles ficam repetindo isso, repetindo. Com maior razão ainda se pode chamar de contemplativa a oração mental ou meditação, né, que se debruça sobre os mistérios de Cristo, né, através da oração, da leitura orante da Sagrada Escritura, né, a Léxio Divina, como é chamada, ou ainda o Santo Rosário novamente, né? A oração contemplativa propriamente dita, como definia Santa Teresa, é um simples olhar sobre Deus no silêncio e no amor. É um dom de Deus, um momento de fé pura, durante o qual o orante procura Cristo, se entrega à vontade amorosa do Pai e concentra o seu ser sob a ação do Espírito. Bom, eu não vou explicar aqui os métodos de oração meditativa. Vocês podem buscá-los, né? Vocês podem ver existem muitos lugares na internet, vocês já devem conhecer também por algum manual de oração. O famoso manual, o compêndio de ascética e mística do Adolphe Tanqueray apresenta o método de Santo Inácio, o método de São Sulpício, se não me falha a memória. O método teresiano ou carmelita pode ser facilmente encontrado também, né? Preparação com atos de fé, amor e caridade, a leitura propriamente, a léxio propriamente dita de uma passagem da Escritura breve, né? Ou ainda é possível uma passagem de um livro espiritual ou da vida dos santos que nos permitam, que nos dê material para meditação. É possível também que a leitura seja acompanhada de uma explicação, um comentário de um padre da igreja, de um doutor da igreja, do magistério da igreja. Pode-se procurar na Catena Áurea, onde Santo Tomás organizou os vários comentários dos padres da igreja sobre todas as passagens dos 4 evangelhos. O evangelho é sempre mais fácil de ser meditado, especialmente os sinóticos, e não o de João, que é mais profundamente teológico, né? Depois, o que eu queria dizer é o seguinte: por contemplação na oração, na meditação bíblica ou na oração de meditação, a gente não precisa entender necessariamente aquela contemplação dos avançados, a contemplação adquirida, nem dos perfeitos, que é a contemplação infusa, mas aquilo que Santa Teresa chama do colóquio afetivo com o Nosso Senhor, ok? Como fala o Frei Gabriel de Santa Maria. Ele tem um livrinho chamado Pequeno Catecismo da Oração, muito interessante. Ele é um carmelita que viveu nesse século, no século XX, né? A meditação, ela
pode sempre terminar naquilo que Santa Teresa chama de colóquio afetivo com Nosso Senhor, o qual pode ser considerado um germe de oração contemplativa, que todo católico principiante e empenhado já poderia buscar, né? Trata-se de se concentrar no mistério que foi razoavelmente compreendido através da meditação, né? De um rezar com o coração, o afeto espiritual da vontade, né? Não os sentimentos, as paixões meramente sensíveis. Sobretudo, a liturgia da missa é o espaço de contemplação por excelência para todos os católicos, né? Espaço de silêncio, bom, deveria ser, de audição das melodias gregorianas angélicas, deveria ser, de contemplação espiritual do sacrifício da cruz e da entrega eterna do Verbo Divino ao Pai. Isto deveria ser a missa. Toda a missa, todo o rito da missa, toda a celebração eucarística deveria nos permitir nos remeter à contemplação do mistério da entrega eterna do Verbo ao Pai, ao mistério do seu sacrifício no Gólgota. Toda a Santa Missa deveria nos remeter a isso. Por isso a missa precisa de silêncio, precisa de atitude contemplativa do próprio sacerdote. Ele precisa ser formado no espírito do sacrifício, no espírito da devoção, do serviço a Deus, para que nos comunique com as suas atitudes, né? O rito tem que comunicar na sua própria performance, tem que comunicar essa verdade da contemplação, né? E o fato de rezar, obedecendo às rubricas, rezar fazendo os gestos com toda a delicadeza e reverência, é a ascese que permite ao sacerdote e logo aos assistentes da Assembleia participar da contemplação. Bom, é importante dizer que na oração cristã não se trata de contemplar o Deus impessoal de todos os panteísmos e gnoses, né? Ou fundir nossa realidade humana na realidade divina. Unidos a Deus, nós conservamos nossa identidade pessoal, uma vez que a alteridade é um bem e existe no próprio Deus uno e trino, né? Tem uma carta aos bispos da Igreja Católica sobre alguns aspectos da meditação cristã, que foi escrita pela Congregação para a Doutrina da Fé sob Ratzinger, que é muito boa, que explica muito bem isso, tá? Bom, agora eu vou tratar, então, do falso misticismo. Essa primeira parte eu quis colocar algumas características da vida mística e da vida contemplativa, bem como da ascese necessária. E agora eu vou falar do falso misticismo. Nós sabemos que no itinerário da vida cristã e no itinerário da vida mística existem 3 fases: a via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva, né? Na via purgativa, o acento está na vontade que se dedica à penitência, às obras de penitência e à luta, ao combate contra o homem velho, né? Na via iluminativa, o enfoque ou o acento se encontra na inteligência, porque é onde o católico vai ir adquirindo cada vez mais a luz de Cristo através das luzes que a Igreja nos comunica. E, finalmente, na via unitiva existe já uma unidade de inteligência e vontade, né? Existe uma unidade de memória, de coração, de inteligência e vontade. E os falsos misticismos, o que eles fazem é distorcer cada uma dessas potências ou faculdades humanas, né? O falso... há um falso misticismo intelectualista, há um falso misticismo voluntarista e há um falso misticismo sentimentalista que distorce a memória e o coração, né? A memória intelectual e o coração, no qual a inteligência e a vontade se encontram, né? Bom, falsa mística intelectualista. Aqui nós temos, por exemplo, como um perigo o que eu já mencionei em aulas passadas, o perennialismo. E toda e qualquer
tentativa de esoterismo ou gnose em sentido amplo, não necessariamente o gnosticismo dualista, né? Mas essa tentativa de chegar a Deus com os próprios recursos, as próprias técnicas, seja através de uma dialética da mística especulativa, seja através de outro tipo de técnicas teúrgicas copiadas das antigas religiões de mistérios, enfim. Essa tentativa, mas aqui me refiro especialmente ao intelectualismo, né? Essa tentativa de tentar chegar a Deus pressupondo que o ápice do nosso espírito já seria divino e que, portanto, bastaria que nós chegássemos dialeticamente a compreender essa verdade, essa realidade. Isto é falso, essa ideia é falsa, né? Essa ideia corresponde à falsa ontologia ou à falsa metafísica do panenteísmo, que é um panteísmo mais sofisticado, não da identidade do mundo e Deus simplesmente, algo mais fácil, um erro mais fácil de perceber, mas da identidade do fundo do ser e do fundo do mundo com a essência divina manifesta, né? É o erro de fundo, por exemplo, do hinduísmo ou do neoplatonismo. E esse erro é muito difícil, às vezes, de perceber para quem não tem não entende as sutilezas metafísicas do assunto, né? Falei sobre os riscos desse falso misticismo intelectualista, como ele conduz muitas vezes ao indiferentismo religioso, porque haveria um esoterismo, uma unidade transcendente das religiões, como ele conduz a uma soberba intelectual, como ele conduz a uma indiferença em relação ao magistério da igreja, né? Porque o esotérico, que não é profano, poderia chegar pelos seus próprios recursos e tal. Não há lugar para a graça de Cristo no sentido autêntico, num sistema deste tipo, né? Enfim. Bom, já falei bastante sobre isso, então não vou insistir neste ponto. Também a falsa mística voluntarista. Algo disso já falei na última aula que dei aqui quando falei sobre a teologia da libertação e o risco que está espreita no próprio humanismo integral, né? Não há maior distorção da mística no presente, ou não há maior distorção da mística em si mesma, que a mistificação da política, né? O século XX presenciou a mais profunda perversão espiritual da história, a captação da mística pela política. A mística é a experiência espiritual de Deus, dos místicos experimentais, dos grandes santos, e é a experiência de união com Deus através dos sacramentos, através dos meios de graça, né? A política é o âmbito mais importante da vida temporal, mas enquanto temporal, né? Então, na política é a pessoa humana partilhando a sua vida numa comunidade, né, constituída pelo consenso racional em torno de leis que supostamente deveriam estar fundadas na lei natural e na lei divina, né? Mas são patamares distintos. De um lado, existe a transcendência enquanto tal, a religião enquanto tal, e o mundo do espírito. E, de outro lado, a relatividade do mundo histórico, né? Que não pode absolutizar seus objetivos e práticas, né? Que a política deva estar ordenada ao fim sobrenatural, orientada aqui e agora pela realeza social de Jesus Cristo é uma coisa, mas que ela mesma, a política, passe a considerar o fim divino como um objetivo formalmente seu, né, que ela conquistaria com seus próprios recursos ou meios, os instrumentos da política terrena, isso é uma coisa bastante diferente e completamente errada, né? Religião e política são dois polos ordenadores do universo, devem cooperar entre si, mas a política não pode absorver a função religiosa, a política não pode querer, não pode pretender fazer aquilo que só a religião pode fazer, ok? Então, a perturbação mais grave da ordem natural é a violência espiritual da política que absolutiza a relatividade. De modo extremo, na experiência dos totalitarismos do século XX, comunista e nazista. De um modo mais sutil,
sem aquela violência ostensiva, mas talvez mais perigoso para o espírito, né? Nosso Senhor diz, não temais os que matam o corpo, mas a alma, a agressividade moral do liberalismo, né? Com a sua democracia laicista e relativista e, no fundo, nihilista, né? Esse liberalismo social no qual nós chegamos nessa síntese entre capitalismo e socialismo, né? E a sua estrutura econômica permanentemente injusta, né? Fundada no espírito de cobiça. Aqui não estou falando de economia de mercado ou de troca ou do consumo ou do lucro, estou falando do espírito de cobiça, que é uma espécie de transcendental dentro das economias modernas, né? Ao qual reage o espírito de inveja, né? Mas são dois erros, né? São dois maus espíritos, né? Obviamente, a tentação aqui é, sobretudo, a famigerada teologia da libertação, né? Sobre o qual muitos já falaram, né? Seguindo aqui uma reflexão do padre Henrique de Lima Vaz, que foi durante muito tempo hegeliano e no final da vida dele se aproximou do tomismo, ele diz o seguinte: a teologia e a mística na modernidade parecem se submeter àquilo que Hegel denomina a grandeza, entre aspas, a grandeza do ponto de vista do mundo moderno. Esse aprofundamento do sujeito em si vem a ser que o infinito sabe-se, que o finito, digo, sabe-se como infinito e está, portanto, enredado com a oposição que é impelido a dissolver. Então, nessa modernidade filosófica e nessa modernidade política, né, o alvo da união mística deixa de ser a união com o Deus transcendente, manifesto na encarnação de Jesus Cristo e na vida da Igreja, e é posto na história ou na praxis histórica do ser humano, que fica absolutizada como uma praxis demiúrgica de um mundo onde impera a total autarquia do ator histórico. Nós temos que nos cuidar para que também o apostolado não nos converta em ativistas ou voluntaristas, né? Não podemos nos esquecer da primazia do Senhor e da vida de oração. Sem mim nada podeis fazer, diz nosso Senhor Jesus Cristo. Sem oração nós nos tornamos ateus práticos, tão ruins como os piores teólogos da libertação. A verdade é essa, né? Finalmente, a falsa mística sentimentalista, da qual ainda não falei em outras ocasiões e na qual me demorarei um pouco mais. Não há engano místico mais fácil que as falsas revelações e os falsos dons carismáticos, né? Porque apelam imediatamente ao emocionalismo que é muito comum nas pessoas. É mais comum que o intelectualismo ou que o voluntarismo, ok? E porque é uma confusão imensa entre a profundidade da fé e a intensidade dos afetos sensíveis, ok? É fácil fazer essa confusão. As pessoas simples fazem e muitas vezes as pessoas mais sofisticadas também fazem, né? A vida espiritual iniciante tem sua ascese, sua penitência e sua mortificação agraciada com consolos sensíveis, afetivos. Mas estes jamais são o motor principal da vida cristã, mas são efeitos colaterais do crescimento na fé, que animam o início do compromisso católico, mas que logo são retirados por Deus para o avanço espiritual, porque o avanço espiritual deve se fundamentar na confiança em Deus, ok? Bom, o carismatismo vai ser a falsa mística sentimentalista a tentação mais evidente, mais patente, né? O que é um carisma autêntico, né? É um dom extraordinário do Espírito Santo, geralmente dado para o bem comum da igreja. A pessoa carismática, ou que recebe um carisma, ela o recebe, obviamente, para a sua santificação, porque para colocar a serviço das demais, mas é sobretudo para as demais pessoas. Ou seja, alguém pode receber um carisma sem ser santo ainda, ok? Pode receber para ser santo, mas ele pode ter um carisma extraordinário para ajudar os demais a serem santos.
Ultimamente, acredito que só no último século, os documentos da igreja começaram a se referir a carismas como os carismas fundacionais, como se correspondessem mais mal comparando com as espiritualidades ou escolas de espiritualidade. Mas não é assim desde o início, desde o início das escrituras e da tradição. Carisma é o carisma extraordinário, pessoal, né? Mas para ser transmitido, para servir aos demais. Por analogia, o magistério mais recente aplicou isso aos dons dos fundadores, ao seu estilo apostólico, ao seu estilo, digamos assim, de fazer as coisas, ou enfim, ao que normalmente se chamaria a sua escola de espiritualidade, né? Bom, tem um documento recente da igreja chamado a Carta Iuvenescit Ecclesia, sobre os dons carismáticos e hierárquicos da Congregação para a Doutrina da Fé, foi assinado pelo Dom Gerhard Miller. É um documento que explica bem isso. Eu não vou citá-lo aqui, vou dizer apenas uma passagem breve, né? Os carismas são reconhecidos como uma manifestação da multiforme graça de Deus. Não são, portanto, simples capacidades humanas. Sua origem divina se expressa de diferentes maneiras. Segundo alguns textos, provém de Deus. Romanos 12, 3, 1 Coríntios 12, 28, 2 Timóteo 1, 6, 1 de Pedro 4, 10. Segundo Efésios 4, 7, provém de Cristo. Segundo 1 Coríntios 12, 4 a 11, do Espírito. Bom, da Trindade, né? Dado que essa passagem é a mais insistente, a de Coríntios, nomeia 7 vezes o Espírito, os carismas se apresentam normalmente, geralmente, como uma manifestação do Espírito. Disse que não ia citar, acabei fazendo uma citação de um parágrafo aqui razoavelmente grande, mas não vou citar o outro maior, não. Então, os carismas não são necessariamente um signo de santidade, eles são um dom para a santidade, né, do portador do carisma e dos seus destinatários, daqueles que vivem ao redor. Supostos carismas extraordinários não indicam por si que o sujeito carismático está unido a Deus, ok? No sentido recente do magistério, quantos novos fundadores caíram muito baixo, né? Muito baixo. Suas obras até apresentaram frutos no início, algumas persistem, né, e têm frutos e tal, mas muitas vezes são, não quero citar nomes, mas são homens que viveram uma vida miserável, não de um pecador assim inconstante, não, mas às vezes de uma pessoa maligna, né? Um antitestemunho monstruoso algumas vezes. Abusos de ordem psicológica, sexual, enfim. Sabemos disso, né? Sabemos das notícias, não é preciso citar os nomes, né? Bom, os fenômenos místicos extraordinários, como revelações, visões, levitação, bilocação, que realmente podem ocorrer com grandes santos, tampouco são condições ou manifestações necessárias de uma grande santidade, tá? Os santos místicos nos ensinam a não desejar esse tipo de manifestações, que não são meios necessários para chegar à união divina. O desejo de revelações tira a pureza da fé, desenvolve uma curiosidade perigosa, é fonte de ilusões, como diz São João da Cruz, né? O grande dom que pode ser aspirado por todos sem risco nenhum de soberba é a caridade, né? A confusão carismatista, ela ocorre hoje precisamente no meio da renovação carismática católica, a RCC, surgida a partir de um encontro entre católicos e protestantes pentecostais na década de 60 do século passado. Isso não é uma acusação, é a história real, né? Assim, não e que tem seu foco na ideia do batismo no Espírito Santo, entre aspas, e no dom de línguas, também entre aspas. O Papa Leão XIII, na sua encíclica Divinum Illud Munus sobre o Espírito Santo, ele mencionou que talvez haja cristãos que desconhecem o divino Paráclito ou que têm do Consolador um conhecimento parco. Podem conferir isso no número 21 da encíclica do Papa Leão XIII sobre o Espírito. E também que o modo ordinário com o qual a Igreja nos exorta a conhecer melhor
o Espírito Santo, contudo, não é através do pedido e recepção de carismas especiais, mas sim do reconhecimento de sua inabitação pela graça santificante em nossas almas, com todas as consequências que isto tem para a nossa vida espiritual, ascética e mística. É na atenção às secretas inspirações e moções do divino dom que consiste o conhecimento do Espírito de amor. Podem conferir, Divino Illud Munus, número 17. E não no estardalhaço. A propósito, o espetacular e mal chamado batismo no Espírito Santo dos apóstolos, nós celebramos há pouco, a festa, a grande solenidade de Pentecostes, que encerra o maravilhoso tempo pascal, e posteriormente dos samaritanos, Atos 8, 5 a 25, dos gentios, Atos 10, 44 a 48, e dos discípulos de João Batista, Atos 8, 5 a 25, mais o dom de línguas, que era recebido, creio que em 3 destas ocasiões, tinham um peculiar caráter fundacional. Okay? Era a manifestação do nascimento da Igreja Católica, que significa o quê? Igreja Universal. Não é essa falsa aí que inventaram agora no século passado, de um sujeito que se autoproclama bispo. Bom, primeiramente, esta igreja nasce entre os discípulos diretos e primeiros de Cristo, os apóstolos. Depois, entre os judeus heréticos marginalizados, que eram os samaritanos, ou seja, venham para a Igreja de Cristo. Passem dessa heresia do judaísmo para a verdade plena. E os samaritanos aceitaram a fé, se arrependeram de uma só vez da heresia que tinham e de todos os erros e ingressaram na igreja. Além disso, entre os incircuncisos, também marginalizados pelo povo judeu, e entre os judeus fiéis que seguiam a João Batista, mas não seguiam diretamente a Jesus. O dom das línguas reportado, ele não é mencionado no episódio da conversão dos samaritanos, anotei aqui. Se refere ao falar línguas estrangeiras, em todos os casos. É o sinal de que a igreja existe para recompor o que foi fragmentado em Babel. Como diz Santo Agostinho, quem em nossos dias espera que aqueles a quem são impostas as mãos para que recebam o Espírito Santo devem, portanto, falar em línguas, saiba que esses sinais foram necessários para aquele tempo, pois eles foram dados com o significado de que o Espírito seria derramado sobre os homens de todas as línguas, para demonstrar que o Evangelho de Deus seria proclamado em todas as línguas existentes sobre a terra. Portanto, o que aconteceu com este significado e passou. Não sei por que cargas d'água eu esqueci de anotar a referência, mas eu estou citando conforme o livro do meu amigo Alessandro Lima, O Dom de Línguas, que é um excelente livro sobre o tópico, sobre esse assunto. Tal derramamento visível do Espírito Santo repito, um evento fundacional, que, como o dom de línguas, significa a universalidade da igreja, a qual abarca potencialmente todos os homens, como ensina Santo Tomás e como ensina o magistério. Quer as vertentes do antigo povo de Deus, quer os demais povos da terra representados nos gentios. Também é um signo visível ostensivo do que acontece pelo batismo sacramental. Quando São Pedro cita as palavras de Nosso Senhor, no episódio do derramamento visível do Espírito Santo sobre os gentios, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ele, São Pedro, não está distinguindo o batismo sacramental cristão instituído por Cristo do suposto batismo no Espírito Santo. Essa palavra não é nem usada nas Escrituras, nos Atos dos Apóstolos, ok? Pois isto faria equivaler o batismo cristão e o de João, mas está distinguindo o batismo de João com água para o arrependimento em voto, digamos assim, preparatório, um arrependimento catecumenal, digamos assim, do batismo cristão com água que derrama o Espírito Santo no íntimo do fiel batizado.
Apenas o segundo, o batismo cristão, significa o derramamento interior do Espírito Santo, que naquela circunstância fundacional foi excepcionalmente exterior também, para patentear visivelmente o acontecimento sobrenatural espiritual do arrependimento e do dom da fé. Podem conferir Atos 11, 15 a 18. Também o fato de que os apóstolos principais, Pedro, o chefe da igreja, e João, dirijam-se a Samaria para confirmar o batismo do diácono Filipe, um dos 7 primeiros diáconos, é um signo tanto da autoridade apostólica quanto de uma solene acolhida oficial dos antigos hereges judeus pela igreja. Em seu momento fundacional, a igreja abre as portas do céu para todos os homens através do batismo sacramental. E esta realidade espiritual é sinalizada com o portento visível do derramamento do Espírito sobre estas 4 categorias de homens. Repito, judeus que seguiam a Cristo, judeus que seguiam a São João Batista, judeus samaritanos, heréticos, samaritanos, melhor dizendo, não eram judeus, eram samaritanos, ou seja, eram seguiam uma religião herética, e os gentios, representam essas 4 categorias de homens a totalidade da humanidade chamada a converter-se a Cristo. Os discípulos de Nosso Senhor, os judeus que eram fiéis e também os que não eram, e os gentios que eram pagãos. Ok? Para além do uso indevido da expressão batismo no Espírito Santo, existe até um documento da CNBB que fala desse uso indevido. Qualquer intento de reprodução do derramamento do Espírito daquela circunstância fundacional é um equívoco teológico, o de que a igreja necessitaria uma sorte de refundação, entre aspas. Como diz o Papa Leão XIII, na mesma encíclica sobre o Espírito Santo, não é absolutamente admissível excogitar-se ou aguardar, eu devo ter digitado errado, uma segunda mais ampla e fecunda aparição ou revelação do Espírito Divino. A que atualmente se efetua na igreja é deveras perfeita, e nela permanecerá incessantemente até que a igreja militante, após o percurso do seu período de lutas, seja transplantada para as alegrias da igreja triunfante no céu. Divinum Illud Munus, número 10. Então, por aí se vê o equívoco da expressão e da realidade que estaria supostamente por trás da expressão. Batismo no Espírito Santo é aquele derramamento visível que se deu nestas 4 circunstâncias que representam ou significam a fundação da igreja nos 4 cantos da terra, por assim dizer. São 4 categorias de homens que representam a totalidade dos homens aos quais a igreja deve chegar. Vejam que não se repetiu isso entre outros grupos ou depois da igreja chamada primitiva ou apostólica, depois daquela circunstância dos Atos dos Apóstolos. E no caso do dom de línguas, nesses casos que aparecem nos Atos dos Apóstolos, é claramente o fenômeno da xenolalia, ou seja, o falar em línguas estrangeiras. Mas e no caso do capítulo 14 da primeira epístola aos Coríntios? Haveria uma diferença entre a xenolalia, o já mencionado falar em línguas estrangeiras, e a tal glossolalia ou glossolalia, que seria o falar em sons estranhos pelos quais somente o espírito oraria, mas não a inteligência, a não ser que haja quem interprete, como diz o próprio São Paulo? Bom, como o meu já citado amigo Alessandro Lima demonstra na sua obra breve, mas bastante substancial, chamada O Dom de Línguas, o consenso dos padres interpretou tal dom também em 1 Coríntios como a xenolalia, como o falar línguas estrangeiras, que eram desconhecidas para o próprio falante, para a Assembleia. Santo Tomás, na Suma Teológica, no artigo que ele fala do dom de línguas, ele fala apenas da xenolalia. Mas no comentário que ele faz a 1 Coríntios 14, ele acrescenta um elemento. Mas vamos ver qual é o elemento que ele acrescenta e vamos ver se esse elemento que ele acrescenta favorece a interpretação corrente da glossolalia, ou glossolalia.
Ele fala em 1 Coríntios 14 que o evento, o fenômeno extraordinário e carismático que ali está sendo relatado por São Paulo, ou bem é o fenômeno também da xenolália, ou ainda poderia ser uma pregação sobre visões ou símbolos que são ininteligíveis à primeira escuta. Para o próprio visionário, que está com o dom dessa língua simbólica, e mais ainda para a Assembleia, se não houver quem também tenha o dom de interpretação. Às vezes, o próprio sujeito que tem o dom de línguas tinha o dom de interpretar, né? É o caso de São Paulo. Nesse livro Dom de Línguas, também fica bem mostrado que na história da Igreja, grandes santos pregadores como Santo Antônio de Pádua, São Vicente Ferrer, São Francisco Xavier ou São Francisco Solano apresentaram o dom de línguas. Mas qual era o dom de línguas que eles tinham? A xenolalia, ou seja, o dom de falar línguas estrangeiras de maneira espontânea, miraculosamente. Não me lembro agora, acho que era São Francisco Ferrer, ele falava na linguagem dele, catalã, né? E era ouvido pelos seus ouvintes na linguagem de cada qual. E os outros aprenderam rapidamente a linguagem dos hindus, dos indígenas, de todos aqueles para os quais eles tinham que pregar, né? O bíblico e tradicional dom de línguas, portanto, não corresponde, segundo a Escritura e a tradição da Igreja, à emissão de sons sem sentido. Trata-se de línguas estrangeiras ininteligíveis para quem fala ou ora, se não houver quem interprete, ou se o mesmo não tem o dom da interpretação, e para quem escuta sem que haja intérprete, repito, né? Ou então, como diz Santo Tomás, acrescentando um elemento que pode ser também uma explicação possível dentro da tradição teológica, visões simbólicas também ininteligíveis à primeira audição, a parte do dom da interpretação. Então, e o Santo Agostinho fala do júbilo, né? Que seria uma espécie também de expressão oral, mas que seria uma oração do coração. Mas o júbilo, ele não tem nada a ver com sons estranhos. O júbilo, na verdade, ele corresponde ao que são os melismas no canto gregoriano, por exemplo, que é aquela repetição silábica no qual o coração ora, mas como uma abundância de sentimento espiritual, né? De amor espiritual, durante o canto cristão, por exemplo, durante a oração, porque o canto gregoriano, o canto ambrosiano, qualquer canto sacro tradicional é oração, porque canta a Sagrada Escritura, né? Então, o júbilo é mais ou menos aquilo que acontece no canto gregoriano, por exemplo, a repetição melismática das sílabas, né? Mais fácil, mais dá para lembrar melhor, que todo mundo conhece, a Missa de Ângelis, missa oitava, né? Kyrie eleison. Essa repetição de sílabas é o júbilo, quer dizer, é algo deste tipo que Santo Agostinho está falando. Os cantos gregorianos, eles já perceberam que eles, tirando os hinos, eles não têm autores, né? Eles não são autorais, eles eram feitos por monges, né? O canto dos anjos, porque são homens que viviam como anjos, né? Rezando, e eles tinham essas inspirações e provavelmente na primeira vez que foi cantado espontaneamente. Aí alguém registrou, aquilo foi se depurando, foi sendo decorado. E depois foi registrado quando surgiu a notação musical. Mas é uma tradição que vai surgindo nessa espontaneidade da vida de santidade, né? Que não é nunca algo artificial, algo buscado, algo imitado, algo forçado. É sempre algo que brota do coração. É sempre algo que brota desse canto a Deus, o júbilo, né? Aqui não estou falando do dom de línguas, mas daquilo que Santo Agostinho define como júbilo. É esta repetição silábica, né? É esta manifestação do amor do coração, né? Bom, e também outro dom
supostamente carismático, repouso no Espírito. Bom, repouso no Espírito é a oração de recolhimento, no qual a pessoa fica absorta já na quarta morada do Espírito de Santa Teresa, né? Em qualquer caso, é preciso dizer o seguinte, né? Nós sejamos justos, né? Nessa confusão e nessa falta de uma verdadeira disciplina dentro da igreja, os membros da Renovação Carismática fazem um trabalho de evangelização, fazem um trabalho de divulgação do evangelho que deve ser apreciado, deve ser reconhecido por todos os católicos, de quaisquer corrente, né? Todos nós temos os nossos defeitos e temos os nossos problemas. Mas à luz da tradição da igreja, da tradição teológica, não há esse dom de línguas. É uma manifestação psíquica, é uma manifestação em que a vontade humana, a imaginação humana trabalha. Obviamente, isso pode ser... Existe tanto uma mística natural, uma mística filosófica, quanto uma mística afetiva, uma mística... Estou falando mística num sentido latíssimo aqui, né? Uma coisa mais inconsciente, uma coisa mais completamente imaginativa, que aflora mesmo, não do sentimento profundo do amor, da caridade entranhada no coração, mas de aspectos psíquicos mais superficiais. Então, é preciso cuidar para que a devoção, a vida espiritual, seja fundada no coração e não no afeto sensível, né? No coração, ou seja, no âmago da vontade, no âmago na vontade, no amor de dileção, no amor espiritual de dileção, que este é revestido pela caridade, e aí a caridade revestindo a dileção também reveste o nosso amor sensível. Não pode começar pelo amor sensível, pelo eros, né? Não pode começar. O eros só se ordena se ele estiver sob a dileção e a dileção sob a caridade, ok? Então, a modo de conclusão, né? Voltemos aqui à contemplação e à ação. A ação se nutre da contemplação. Sem essa, nossas atividades periféricas nos arrastam para a superfície. Mas a contemplação nessa vida sempre regressa à ação. Inclusive, para que o fruto da contemplação seja mais perdurável em nossas vidas, é muito conveniente que nossa oração tenha sempre resoluções, né? É o momento do oferecimento no método teresiano, no método carmelita, né? Oferecimento são resoluções práticas, simples, né? Eu vou converter o Japão de novo, eu vou converter agora a China. Faz uma coisa, eu vou falar com aquele meu amigo que eu nunca tenho coragem de falar para ele da igreja de Cristo. Não é simples assim. Ou então eu vou rezar pela conversão dele, vou rezar para que na próxima conversa que eu tenha com ele, eu tenha ocasião de ajudá-lo a se aproximar da verdade. Então, eu vou combater tal pecado meu, tal falha minha, tal falha venial, ou tal vício meu de caráter através deste meio bem específico, né? Coisa simples. É porque é para ser cumprida, não é para ser, não é para não ser. Enfim, toda oração contemplativa cristã remete constantemente ao amor do próximo, à ação e à paixão, e precisamente dessa maneira aproxima mais a Deus, como diz aquela carta sobre a meditação cristã aos bispos católicos que eu mencionei, comentando a passagem da transfiguração, né? A contemplação não é um meio para nós agirmos melhor, mas é encontro pessoal com Deus, fim último da vida cristã, que transfigura a nossa vida e nos permite viver, então, uma espécie de liturgia diária, encontrando a Deus em todas as circunstâncias pelos exercícios da presença de Deus, né? Jaculatórias, a mente elevando-se constantemente a Deus. Nem sempre a inteligência consegue estar o tempo todo pensando em Deus, né? Não é possível, mas a nossa vontade consegue. O nosso amor consegue se dirigir a Deus o tempo todo. Se estiver em graça e se tiver aquele desejo ardoroso de se dirigir a Deus, a gente consegue manter o recolhimento do espírito apesar das atividades externas.
estarem nos consumindo, nós interiormente nos consumimos na chama do amor de Deus. A contemplação nos ajuda a ver o rosto do Senhor naqueles que sofrem e aprendendo a servir a Cristo nestes. O amor incondicional ao próximo, como vivido por Jesus, se torna possível somente em virtude da contemplação ou do encontro com Deus, na qual aprendemos a ver os demais com os olhos de Cristo. A ação se impõe como companheira inseparável na contemplação nesta vida. Também através da necessidade de romper com o pecado através da conversão, da luta ascética, né? Pois quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Quem entrará na santa habitação? Senão aquele que tem mãos limpas de culpa e o coração puro, como diz o Salmo 24. São os puros de coração que vêm a Deus, Evangelho de São Mateus 5:8. Por isso a via purgativa da mortificação do combate espiritual, que é a nossa preparação remota para a vida de oração, é necessária a via iluminativa da meditação cheia de afeto e a via unitiva da contemplação. Precisamos ter sempre em conta a perspectiva da cooperação com a graça, da qual nos fala São Paulo em Colossenses 1:29, realizando nossa parte sem, entretanto, nos esquecermos de que nossa amorosa entrega é impulsionada pelo próprio Deus, que está ao início e ao termo de nossa oração. Reiteramos a unidade entre vida contemplativa e vida ativa, ambas se apoiando mutuamente. Nosso trabalho, nosso apostolado, nossa caridade, nosso combate, todas as nossas lutas justas, tudo isso deve ser vivido permeado pelo espírito de oração e contemplação, que é o mesmo espírito do Senhor, e ao mesmo tempo, a vida vivida sob o impulso desse espírito torne o fiel cada vez mais apto para a íntima comunhão com o Senhor. O recolhimento necessário à contemplação não se limita aos momentos contemplativos, mas pode perdurar na ação. E através de sua vivência se pode viver o espírito de contemplação sempre, ajudado por pequenos exercícios da presença de Deus, como as jaculatórias, a bênção das refeições, o ângelus, né? Todos esses momentos em que nós podemos elevar formalmente a nossa mente a Deus e que nos permite estar o tempo todo com a vontade dirigida, o coração dirigido a Deus. De outra parte, só pode ser recolhida a pessoa que dá à contemplação, a vida de oração, seu devido lugar no dia a dia. Precisamos dedicar todos os dias algum tempo à oração interior. Temos 5 minutos? Que seja. Que seja. Precisamos acordar 10, 15 minutos mais cedo? Façamos esse esforço. Precisamos dormir, de repente, porque não tivemos tempo ao longo do dia, 10, 15 minutos mais tarde? Que seja. Né? Nada mais vale a pena do que um encontro com Deus. Né? Então, necessitamos da solidão. Cristo não ia para os lugares ermos para rezar, para dirigir seu coração, sua mente ao Pai. Então, precisamos perceber a companhia daquele que está no segredo, como diz o Evangelho de São Mateus 6:6. E assim, gozando desde agora da intimidade do Senhor da vida, nos preparamos para a eternidade, onde só haverá contemplação, como nos recorda Santo Agostinho. E aqui eu encerro, citando a cidade de Deus. Ali festejaremos e contemplaremos, contemplaremos e amaremos, amaremos e louvaremos. Eis o que será no fim sem fim. Muito bem. Obrigado pela vossa paciência.